Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br. Olá, muito bom dia. Queremos agradecer você pela oportunidade que você nos dá de entrar aí na sua casa. Eu aqui, o Glênio ali, vocês aí. Tudo bom, Glênio? Perfeito. Que bom. Vocês sabem da alegria que o Senhor nos dá em participar disso. Para a gente é realmente uma alegria. A oportunidade de parar um pouquinho, olhar para as Escrituras, meditar na Palavra de Deus, bater um papo aqui, na esperança de que Deus fale com você aí também. Queremos convidar você a passar uma manteiguinha no pão, a preparar um cafezinho e juntos tomarmos um café, meditar na Palavra de Deus, na expectativa de que o Senhor fale com cada um de nós nesta manhã. Este é o programa Café e Fé, o programa da Primeira Igreja Batista em Londrina. Você pode ser parceiro nosso, nos ajudando na divulgação deste programa e da mensagem do Evangelho, através do nosso site www.piblondrina.com.br. Lá você pode encontrar os textos, indicações de livros, você pode encontrar pregações, você pode ter acesso aos blogs, o Vale Estreito, por exemplo, enfim. Há uma variedade grande para que Deus possa, através dessas ministrações, destes textos, dos programas, abençoar a sua vida, ministrar a sua vida e falar com você. Nós temos tratado nestas últimas semanas sobre a oração do Pai Nosso. Na vez passada nós falamos um pouco sobre o perdão e hoje nós queremos falar um pouco sobre a tentação. Não nos deixe cair em tentação. Gostaríamos que você permanecesse com a gente. A gente vai para aquela narraçãozinha bem rapidinha e logo em seguida nós voltamos já com um papo direto aí ao seu coração. Você fique com a gente e é o tempinho também de você avisar seus vizinhos, seus parentes, dar um toquinho, porque daqui a pouco a gente já vem com o assunto direto. Fique com a narração e em seguida nós voltamos. Jesus mesmo foi tentado e não evitou de nos ensinar a orar. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Alguém já disse que o momento da tentação é exatamente o encontro entre o pior dos seres e o pior de nós. Todos sabemos que a tentação é um momento de sedução. É quando ficamos iludidos a respeito das realidades ao nosso redor e da realidade de quem somos. Dessa forma, a tentação parece ser quase irresistível. Será que Jesus estava dizendo que Deus, seu Pai, sempre dá o escape para situações de tentações? O que é esse mal que o Senhor nos livra? Passe um cafezinho e fique com a gente. Muito bem. Tentação. Quem está sujeito? O que é tentação? Como podemos ser livres na tentação? É sobre isso que nós queremos conversar nesta manhã. Tudo bom, Glênio? Graças ao Pai. Que bom. E aí? O papo é tentação. É interessante, para começar nossa conversa, pensar que Jesus Cristo foi tentado, né, Glênio? A tentação é algo que não vem de Deus. A Bíblia diz que quando alguém for tentado, não diga que foi tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. Mas cada um é tentado pela sua própria vontade, pelos seus desejos, sua cobiça. E Jesus, sendo homem, ele era homem por inteiro. Ele não foi um semideus, demiurgo. Ele era homem, apesar de ser totalmente Deus. A natureza de Cristo
e a natureza de Jesus. Cristo é a natureza divina, Jesus é a natureza humana. Como homem, Jesus foi tentado à nossa semelhança, a palavra de Deus diz, em todas as coisas. E a tentação é uma oportunidade de nos manter próximos de Deus. Se eu não for tentado, como disse Santo Anselmo, eu ficarei tentado de viver sem Deus. Sem a graça de Deus. Eu vou tentar viver por conta própria. A tentação me limita, ela me coloca no devido lugar. Eu não devo estimular a tentação, mas eu devo esperar a tentação. Porque a oração não é nos livres da tentação, mas nos livres na tentação. Não é para que nós sejamos isentados de ser tentados, é para que nós tenhamos a graça de Deus nos sustentando na tentação. Porque é impossível nós vivermos neste mundo caído, em que há um tentador reinando neste mundo e não sermos tentados. De modo que a tentação faz parte da nossa vida cristã. Uma das razões se dá pelo fato da carência humana, Glênio? A tentação vai desvendar quem nós somos. Nós somos humanos e carentes. E nós vamos experimentar esses desejos de ser onipotentes, oniscientes, de usufruir todos os prazeres do mundo, e como nós precisamos, então nós acabamos sendo aliciados por estes sentimentos em busca de uma satisfação para essa carência. Você falou uma questão que eu acho interessante, porque normalmente se fala de tentação, questões tipo adultério, roubar, enfim, pecadões, vamos dizer assim, coisas que... Mas existem questões muito mais sutis, né? Como esse desejo de grandeza, esse desejo de poder, esse desejo de controlar, que às vezes ainda está aparentemente dentro de um contexto moral aceitável, mas que no fundo está matando as pessoas também. Orgulho. Tem cara que tem orgulho de ser humilde. Jesus foi tentado em 3 áreas, né? Isso. Ele foi tentado na área física. Ele foi tentado na área psíquica. E ele foi tentado na espiritual. Também nós somos tentados em todas... Há tentações que as pessoas chamam mais rústicas, que são essas tentações... Grosseiras. Da carne. Mas essas tentações não são tão... Por exemplo, o desejo que eu tenho de ter um ministério maravilhoso, reconhecido, é uma tentação satânica de glória, porque tudo pertence ao Cordeiro, do ponto de vista da fé cristã. E toda a glória que nós recebemos, temos que depositar a coroa nos pés dele. Mas eu sofro essas tentações. E elas são sutis. E elas não são visíveis. Quase sempre as tentações não são visíveis. Às vezes a gente se pega em algumas delas. Mas a tentação nos leva a olhar para Deus. O que eu gosto dela é esse sentido. Ai de mim se não fosse a tentação, porque ela me faz depender da suficiência de Deus. Quando eu sou tentado, aquilo me move a dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Socorre. Só o teu poder. E muitas vezes a tentação passa um dia todo, passa uma semana, passa um mês, e aquele tempo
que eu fiquei aquele dia, aquela semana, aquele mês em comunhão com Deus, até que ela passe até outros momentos oportunos, porque todos os dias eu sou tentado nessas 3 áreas. Eu ainda não tive um dia de folga, nunca tive umas férias de tentação. Mas também a Bíblia diz que nenhuma tentação está acima das nossas forças, mas Ele proverá os recursos para que nós possamos ser retirados dela. Muitas vezes o Senhor permite essas tentações para que nós tenhamos comunhão mais íntima com Ele. E eu volto a dizer a frase do Anselmo, que é muito preciosa: não me retires as tentações, porque eu serei tentado a viver sem ti. Eu digo que a tentação, ela é benéfica. Se eu não tivesse tentação, eu não estaria na escola do aprendizado. Eu acho que foi Martinho Lutero que disse: minhas tentações têm sido as minhas mestras em teologia. As minhas têm sido as minhas orientadores. Orientadores, eles têm me levado. E também ele diz que é preferível um cristão que foi tentado a 1000 que nunca passaram por tentações. O que pensam, né? Pois é, é uma forma de dizer a coisa que ninguém vive sem tentação, mas que não dá valor às tentações. Eu acho que elas são úteis e são benéficas para a fé cristã. Nós falamos no programa passado sobre perdão e acho que há uma relação muito interessante entre a tentação e a questão do perdão no que se refere às pessoas que aparentemente ou tentam demonstrar uma vida isenta disso, né, já que a frase do Lutero aponta para essa realidade hipotética. Será que isso não é fruto de uma consciência que aponta para a falta de relacionamento com Deus, né? Sem dúvida. Quer dizer, o camarada vai achando que ele está tão bem, tão bom, que ele está tão certinho, que ele começa a não ter mais sensibilidade para a tentação. Talvez justamente por quê? Porque ele não mata, porque ele não rouba, porque ele jejuma 2 vezes por semana, porque ele dá o dízimo tudo quanto possui. Ele não consegue perceber a sutileza dessas tentações que vem provocar nele a sensação de não ser como os demais homens, por exemplo. A Teresa de Ávila, ela diz: quanto mais eu subo a montanha da santidade, mais eu vejo a minha pecaminosidade e mais eu necessito da graça de Deus. Eu acredito que nada conduza tanto à verdadeira humildade como a tentação. Nada pode ser que mostre mais a minha fraqueza do que a tentação. E quando eu vejo isso, eu corro: Senhor, tem misericórdia de mim. Uma coisa que também me chama a atenção, até pela narração do Gênesis, é que nós sempre somos tentados por algo que vai ou nos matar ou produzir morte em nós. Porque os nossos desejos estão poluídos e contaminados. Nós somos uma natureza perversa. Nossa natureza está profundamente corrupta. E aquilo que vai mexer com a nossa vontade é exatamente isso. Nós fizemos um programa sobre a vontade de Deus, né? Seja feita a tua vontade. A minha vontade precisa ser conquistada pela vontade de Deus para que eu não seja dominado pela minha vontade e com isso seja capturado por esses desejos que levam à glória ou a ser um espetáculo público ou a satisfazer os meus instintos de uma maneira fora daquilo que é adequado. Que são as 3 tentações, né, físicas,
pode ser desde da glutonaria, a sexualidade pervertida, ao culto ao corpo. Tudo isso são coisas que levam as coisas da alma, é que você quer ser como eu disse, um espetáculo, você quer ser a pessoa reconhecida, como aquele que negligencia a adoração a Deus em troca dos reinos deste mundo e vai adorar Satanás, e aí tem toda até os esportes como sendo a religião que vai dominando as pessoas. Perdão, é que você vai falando os negócios, vai abrindo as janelas aqui. Acho que uma das, sei lá se a gente pode dizer assim, das classes mais suscetíveis a isso, talvez seja a classe pastoral, né? Porque a vida, os pastores, os padres, os líderes religiosos, eles estão em evidência. Nós sofremos muitas tentações de vários campos, e talvez até seja mesmo por isso que Lutero disse: elas vão ser as mestras para me manter. Benditos sejam os que são tentados. Essa é uma frase que eu estou cunhando aqui agora, porque eles vão clamar misericórdia a Deus e vão dizer: Senhor, ai de mim que estou perecendo, porque eu sou um homem frágil e estou aqui sendo cooptado pela tentação. Mas eu não peço a Deus que me livre da tentação, mas que me livre na tentação. Eu não quero ter uma vacina anti-tentação, porque eu vou ficar soberbo, mais soberbo do que sou. A tentação me mantém no lugar, viu? Me mantém na posição de clamar sempre a misericórdia de Deus. Não sei. É que essa forma sutil da tentação, ela causa, às vezes, mais problemas do que essa forma mais grosseira, porque ela vem de uma maneira sutil e acaba por depositar no nosso coração sentimentos que podem ser ocultos das pessoas, mas que acabam por atrapalhar o nosso relacionamento com Deus, e isto acaba com a gente. Queridos, nós vamos para um rápido intervalo e em seguida nós voltamos. Fique com a gente. Oferecimento Posto Carajás e Marajó Veículos. Nossa direção é você. A dedicação necessária para cuidar do seu veículo você só encontra na rede de postos Carajás. São mais de 30 anos de tradição e experiência oferecendo qualidade nos produtos, serviços, além do melhor preço. Rede de postos Carajás. São 5 lojas em Londrina e na região para melhor atendê-lo. Em Londrina, na Avenida 10 de Dezembro, na Avenida Maringá e na Rio de Janeiro. Em Cambé e também na saída para Apucarana. Rede de Postos Carajás, abastecendo você. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br. O apóstolo Paulo, na primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, ele diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte, que a possais suportar.
A pergunta é, por que Jesus foi tentado? Porque era mau? Não, porque era humano. Não vos veio tentação que não fosse humana. Se você é humano, você é tentado. Se você não é humano, você não é tentado. Né? Não existe uma ordem tão sagrada, nenhum lugar tão secreto em que você não possa ser tentado. Não existe um lugar tão íntimo. Os monges sempre se referiram aos desertos como lugar da tentação. Jesus, depois que ele foi batizado e ele recebeu uma palavra maravilhosa do Pai, dizendo: "Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o prazer", diz a Bíblia que ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado, E ele sofreu todos os embates da tentação na sua humanidade. E graças a Jesus, porque ele venceu todas, ele nos garante vitória na tentação. E quando Paulo diz que assim como vem a tentação, Deus também provê o escape, o suporte, para que nós possamos passar pela tentação, pelo vale sombrio do desespero, da dificuldade, sabendo que Ele está bem presente na nossa angústia, na nossa dificuldade. Alguém disse que Deus não prometeu uma aterrissagem, Ele prometeu uma aterrissagem segura, não um voo tranquilo, sem turbulência. Às vezes a gente na hora da tentação fica aflito e fica desesperado, mas esta é uma hora da dependência de dizer: Senhor, eu preciso de Ti. E eu queria dizer para você assim, não ore pedindo a Deus, eu estou falando assim desse coração para o seu, não ore dizendo: Deus, me tira da tentação, não me deixe passar por tentação, mas que você diga: Senhor, quando eu estiver passando pela tentação, o Senhor é o meu amparo, o Senhor é a minha segurança, eu vou depender do Senhor. Eu conheço um homem que cegou os olhos por causa de um pastor, por causa da tentação com mulheres. E depois que ele colocou ácido nos olhos e ficou cego, a coisa borbulhava dentro dele, a tentação ficava dentro, ele ouvia a voz e aí ele começava. E só depois que ele teve a revelação da palavra de Deus, e a revelação foi desse texto, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, desfeito, a fim de que não sirvamos ao pecado como escravo, e que ele encontrou descanso na suficiência de Jesus. Mas muito sincero, um homem profundamente impactado com o desejo de servir a Deus. Um Abelardo moderno. Um Abelardo moderno, um Orígenes moderno, que se castrou também por causa das tentações. Mas, Senhor, conduze-nos por Tua graça. E ainda que eu caia na tentação, o Senhor é quem pode me levantar. Porque a palavra de Deus nos garante que os filhos de Deus não ficam presos no pecado. O Senhor vem e dá o livramento. A palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês
Está na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12. A partir do versículo 7, Paulo diz o seguinte: E para que não me ensoberbecesse com as grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, é que sou forte. Paulo está falando dentro de um contexto onde o seu ministério tinha sido posto à prova. E ele no debate, numa relação de debate que ele propôs como loucura, ele chega ao ponto de falar da sua experiência de ter sido arrebatado até o terceiro céu e de ter consciência de coisas que não é lícito sequer dizer aos homens. Mas para que ele não ficasse soberbo, para que ele não fosse refém da soberba, foi-lhe dado um espinho na carne. A palavra ali no grego é estaca, algo que diz assim: olha, você é carne e se apertar dói. E ele tentou orar pedindo para que Deus tirasse, afastasse isto dele, mas ele ouviu a voz do Senhor no sentido de dizer: a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Que você e eu possamos ter esse mesmo espírito, esta mesma consciência. O Glenn estava falando ali do desespero, e eu lembro que em uma determinada situação, eu sofrendo com uma tentação muito grande, eu ia, acho que, almoçar na casa dele. Eu lembro da cena que eu esmurrava o volante do carro e eu dizia assim: Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. É muito melhor, a gente acha, não passar por essas circunstâncias e situações que expõem a nossa fraqueza. Mas é nesta consciência avultada da nossa carência, da nossa fraqueza, que nós recorremos ao Senhor de fato, buscamos nele o nosso socorro e podemos ser atendidos, no sentido de que o Senhor provê os seus escapes para os seus. O contrário também verdadeiro. Quando a gente tenta viver uma vida autossuficiente, independente do Senhor, com a ilusão de que as tentações estão longe da gente, são aí que neste momento que nós estamos passando por um perigo tremendo. Nós somos fracos, carentes, essa é a nossa realidade de humanos. Mas Deus em Cristo Jesus é a nossa esperança. Cristo em nós é a esperança da glória. Que o Senhor nos dê a graça de andar continuamente na dependência de Deus, louvando a Ele pelas tentações, e que Ele não nos deixe cair nelas. Certo? Quer dar um beijo na turma, Glenn? Você é tentado não porque é mal em si, ainda que seja, mas porque é humano. E o melhor dos santos pode ser tentado pelo pior dos pecados. E a pior tentação, vinda do inferno, é querer viver sem tentação. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe você, sua família, e até o próximo programa.
Oferecimento Posto Carajás e Marajó Veículos. Nossa direção é você. A dedicação necessária para cuidar do seu veículo você só encontra na rede de postos Carajás. São mais de 30 anos de tradição e experiência oferecendo qualidade nos produtos, serviços, além do melhor preço. Rede de Postos Carajás. São 5 lojas em Londrina e na região para melhor atendê-lo. Em Londrina, na Avenida 10 de Dezembro, na Avenida Maringá e na Rio de Janeiro. Em Cambé e também na saída para Apucarana. Rede de Postos Carajás, abastecendo você.